Neste episódio, vamos falar da tecnologia aliada ao direito. Hoje estamos com o Rodrigo Hong, com o Carlos Manino e com a estudante de direito Ana Beatriz. Carlos Hong, obrigado pela participação aqui no nosso podcast. É um prazer tê-los conosco hoje aqui para esse bate-papo, para a gente falar de tecnologia no mercado jurídico, no segmento jurídico. Bacana. Então, eu queria começar a conversa com vocês perguntando algo de início mesmo, o que está acontecendo no mercado jurídico? Como que profusão é essa toda da tecnologia entrando no nosso mercado? E como isso tem impactado a nossa vida? Quer dizer, conta pra gente um pouquinho, fala um pouquinho do que vocês estão vendo hoje no mercado jurídico, dessa entrada, desse ingresso da tecnologia e como a gente vai fazer para interagir com essas ferramentas. O advogado que durante tantos anos foi preparado e estudou apenas o direito, apenas a lei, como que a gente começa ou deve seguir pela interação com essas ferramentas de tecnologia que ingressaram no mercado? Bom, começando falando um pouquinho da advocacia 5.0, que a gente está vivendo hoje em dia, o que traz para a gente bastante inovação, bastante coisas voltadas a dados. A gente não usava os dados como deveria antigamente, a gente tinha muita informação disponível no mercado, muita coisa acontecia dentro dos escritórios, você tinha muitas coisas circulando e você não aproveitava esses dados de uma maneira mais eficiente, mais eficaz, né? Então a gente está vivendo hoje uma transformação digital onde você consegue aproveitar tudo o que acontece do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista digital, para você levar isso para o teu negócio, né? Isso é uma mudança importante que tem acontecido ultimamente. Acho que complementando também a evolução, né? Acho que primeiro a gente está vivendo um momento de ruptura, né? O direito sempre foi muito retrógrado, né, em relação à tecnologia. A gente sempre começou depois de todas as áreas, o jurídico era o último a adotar a aplicação de tecnologia. Acho que teve algumas mudanças importantes quando a gente olha, né, no passado. Primeiro a gente fez muita, eu diria que em 2015, a gente começou, né, até 2020 a gente investiu muito em automação, né? Então a gente começou a tirar as atividades repetitivas dos advogados com RPA, com OCR, e agora a gente está vivendo um momento de ruptura. Porque quando você olha um pouco de movimentos, né, da tecnologia como um todo, a gente tem um pouco de curva S, né? Ou seja, você tem melhorias incrementais, que eu acho que foi com a automação, e hoje a gente está vivendo um momento de ruptura com a inteligência artificial. Então a gente está num momento aí bem desafiador, e para quem está chegando também, né, da nova profissão, a gente tem uma adaptação muito importante. Porque o nosso curso de Direito ele não é preparado para a tecnologia, ele é preparado para os princípios, né, do direito, né? Então, isso tem sido um desafio. E quando você vai para o mercado de trabalho, a realidade é outra, né? E aí, falando de mercado de trabalho, porque você falou, né? O direito ele é tradicional, ele é formal, ele é analógico. Historicamente, quem atua no direito é analógico. Perfeito. Aliás, o Carlos deve sofrer muito disso. Mas fala-se muito, a nova geração isso, a nova geração aquilo. A nova geração é uma geração que tem chegado digital já, pelo menos mais do que as anteriores. E aí, vocês enxergam alguma vantagem dessa nova geração, no sentido de que ela não tem que ser adaptada, ela já nasceu no mundo digital. Acho que a gente ainda gosta de falar, eu vi processo de papel, mas eu já não sei se isso hoje é um mérito ou um demérito. Deixa eu só complementar essa pergunta, porque falando dessa geração nova, eu tenho uma dúvida, na verdade, não sei se vocês têm essa mesma dúvida. Essa nova geração, e só para complementar a pergunta do Marcelo, ela é uma geração que sabe tecnologia ou que usa a tecnologia? Porque eu acho que tem uma diferença importante aí também, porque a gente fala, nós nos formamos nessa época do direito analógico, né? No direito que não era um direito digital, e essa geração toda já nasce conectada, mas ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe de fato o que está por trás disso, ela está só usufruindo de uma comodidade. Então é só para complementar essa pergunta do Marcelo. Olha,
do meu ponto de vista, o pessoal está chegando para consumir tecnologia, né? Poucos têm o embasamento para onde aquilo está levando ele, como é que ele se aproveita melhor daquilo que ele está consumindo. Então eles nasceram com o celular na mão, de fato é isso, né? O pessoal já nasceu num mundo de internet, um mundo conectado, eles não conseguem se imaginar sem a tecnologia, essa que é a grande verdade. Então o dia a dia deles, na sua vida pessoal, em casa, com os seus amigos, ele trabalha com tecnologia o tempo inteiro, ele usa para fazer o dia a dia dele acontecer. Quando ele chega num escritório de advocacia, que não é informatizado ou que não tem as tecnologias adequadas para o trabalho dele, ele estranha. Então ele tem essa vontade de consumir a tecnologia, só que muitas vezes ele não sabe para que serve, muitas delas. Então o que falta muitas vezes é a cultura da tecnologia dentro do escritório. Não somente ter a tecnologia, você tem que pensar num todo, né? Como é que eu vou tramitar o dado de uma área para outra? Como é que eu aproveito melhor aquilo que eu já tenho? Quando eu vou contratar uma solução nova, eu tenho que pensar na integração das coisas que eu já tinha anteriormente. O que a gente vê acontecer muito é muitas iniciativas, mas o pessoal não está vendo o todo, então ele acaba contratando uma coisa que não conversa com a outra. Isso acaba atrapalhando em alguns momentos, ao invés de ajudar. Então a tecnologia, sim, você vive ela o dia inteiro, você dorme e acorda com ela, em contato com ela, mas se você não souber como usufruir daquilo de uma maneira mais assim, orquestrada, mais cadenciada, tem momentos que ela pode até atrapalhar. Como é que você enxerga isso, Rony? Como é que Não, você então, enxerga? acho que tem uma questão do usuário versus o desenvolvedor, né? É um pouco do que o Carlos está colocando, e entender como é que você aplica essa tecnologia, né? Eu tenho feito bastante projetos em que o pessoal tem falado de tecnologia, e para aplicar tecnologia você também tem que ter processos, você também tem que ter pessoas, né? Você também tem que ter o teu modelo operacional, de como é que você quer funcionar, e a tecnologia vem para suportar isso. Ela não pode ser o fim, né? Ela é sempre um meio, e eu acho que alguns momentos as pessoas confundem isso, né? Então você tem que ter uma aplicação da tecnologia para algum fim, né? Ou seja, para automatizar uma etapa, para buscar uma melhoria ou uma qualidade daquilo que você está realizando, ou para mitigar riscos, né? Também. Então você tem que ter muito essa visão. E a geração hoje, né, por mais que seja usuária e tenha mais facilidade, ela tem facilidade em aprender, né? Ela hoje ainda tem um desafio ainda, que é como você desenvolve e aplica a tecnologia dentro do direito. Eu tenho essa sensação, mas só para ficar na fala do Carlos aqui ainda, na questão da tecnologia e da cultura que ele falou, a gente discutia isso no escritório esses dias, porque a grande parte, pelo que a gente vê, pelo menos, da tecnologia aplicada ao mundo jurídico hoje, ela não é uma tecnologia plug and play, quer dizer, você conecta lá e vai funcionar. Você vai precisar de um aculturamento, de fato. Então a gente tem visto muito isso, a gente tem passado por situações dentro do escritório em que as empresas que vendem tecnologia, talvez, elas vão ter que entender, por um lado, que elas precisam mais do que só colocar um produto no mercado, talvez elas tenham que dar um serviço acoplado a isso, que é de ajudar o escritório nessa implementação. Não sei se vocês estão sentindo isso também no dia a dia de vocês. Sim, vou te dar um dado que é bem interessante, né? A gente tem uma pesquisa que a gente faz junto aos escritórios, e a gente tem a informação de que apenas 15%, até menos em alguns momentos, do que você tem tecnologia disponível dentro dos escritórios são consumidas, de fato. Então você contrata um negócio ali, um produto, e você usa 10 a 15% do que ele pode te dar de potencial. Isso é um fato, tá? É um dado importante, né? E aí o pessoal começou a querer mudar um pouco essa realidade. Então surgiu um cargo novo que é o diretor de inovações, que é o cara que entra no escritório para entender o que tem de contratado de produtos ali, olhar o negócio e ver onde estão os gaps. Por que eu não estou consumindo o que eu deveria dessa tecnologia? Ou por que eu estou pensando em trocar alguma coisa que está me atendendo, mas ainda não consumi o todo dela? Então o cara entra ali, ele não é ligado à ele não é ligado à TI, ele é ligado mais aos sócios, ao board do escritório, para tomar uma decisão imparcial de se precisa trocar alguma coisa ou consumir melhor aquilo que já existe. Isso é um fato que tem acontecido no mercado. Você tem sentido isso também, Rony? E também o que eu tenho percebido as soluções ainda não são integradas. As soluções, a gente tem visto muita legal tech, né, criadas, e que a gente tem uma solução única,
ele não consegue acoplar. Aí quando a gente foi fazer um pouco, né, não tive esse estudo, mas assim, mais empírico nosso, interno, a gente viu como é que é a origem, né, dessas soluções de tecnologia hoje de legal tech. Surgiu de uma ideia de escritório de advocacia, que teve uma ideia, falou, com um viés um pouco mais de tecnologia, e criou alguma coisa a mais e falou, agora é um produto, né? Baseado numa dor específica, sem pensar na experiência do cliente, né? E aí ele quer pegar essa dor e replicar ou forçar na né, em outros casos. E aí acho que isso é a grande dificuldade que a gente tem de algumas soluções de tecnologia. Ela não é vista de uma visão completa, né? E aí é o que o Carlos comentou logo no começo da conversa. Ele falou, o pessoal aplica e não consegue depois integrar. E fica um monte de Frankenstein que depois a gente não consegue trazer evolução aqui tecnológica. Ou até atrapalha às vezes. Até atrapalha. Porque ela entra na rotina e se ela não é bem aplicada, ela vai atrapalhar. Agora tá interessante a composição dessa bancada, porque a gente começa ali do extremo da tecnologia pro Hong, que é quem vai tentar jogar ela para fazer ela permear os escritórios até a ponta do escritório mesmo. Mas além da bancada, nós estamos com a Ana Beatriz aqui, que é estudante do Mackenzie, do 4º semestre, e ela também é coordenadora do podcast Legal Hackers do Mackenzie. Ela prometeu vir para cá com perguntas polêmicas para esquentar de vez o nosso podcast. Ana, manda ver, pode esquentar. Bom, primeiramente um prazer conhecer vocês. Eu tenho uma percepção que o cenário jurídico tecnológico ele não é uniforme, então a gente conhece escritórios jurídicos extremamente tecnológicos e a gente conhece escritórios jurídicos extremamente tradicionais. Dentro dessa perspectiva... Disse que ela ia esquentar. Dentro dessa perspectiva, eu gostaria de saber o que vocês acham sobre inteligência artificial. Ultimamente a gente tem falado muito sobre inteligência artificial generativa. E eu gostaria de saber se vocês acreditam que em algum dia a inteligência artificial generativa ela possa sobressair o julgamento humano em questões jurídicas. Assim, um pouco do que eu estava lendo outro dia, né, o que é inteligência artificial? Né, replica o comportamento humano. Né, então ela está cada vez mais treinada para replicar o comportamento humano. Então, dentro de algumas funcionalidades hoje aplicadas, né, da inteligência artificial, você começou com uma inteligência artificial preditiva. Ou seja, ele pega um comportamento e tenta prever. Né? E aí depois você agora está falando muito da IA generativa. Né? Então ele consegue compor muito mais fatores, complexidades, e ele vai, com muito menos treinamento, supervisão, imitar o comportamento humano. Né? Então esse é um pouco do pulo que a gente está tendo. Né? E aí, obviamente, tem que tomar todos os cuidados, mas eu entendo que ele ele já está, inclusive, né, fazendo muito trabalho do que o advogado está fazendo. E acho que uma grande mudança é que no passado, e o pessoal pensa que vai eliminar muita parte operacional. E de fato vai, e já está fazendo, e já tem feito. Né? Quando a gente olha os escritórios, quando você vê essa primeira onda, está muito relacionado a isso. Como é que eu elimino ou automatiza as atividades operacionais. E a inteligência artificial generativa vai conseguir praticamente substituir grande parte também da etapa de criação. Né? Acho que não vai conseguir eliminar totalmente, mas aquela parte que você tem ainda mais repetitiva, ele vai conseguir replicar o comportamento humano. Inclusive, você já tem, né, nas empresas, né, em alguns escritórios, os agentes de inteligência artificial. Né? O que ele faz? Você não está falando com humanos, você está falando com uma pessoa. Né? A gente tem diversos exemplos aqui que você replica o humano. Né? Então, você vai fazer uma consulta, você não precisa mais do advogado. Você entra lá, vocês mesmos, vai estar com uma dúvida, você entra no ChatGPT e ele responde para você. Você não precisa, né, consultar um humano. Agora, tem algumas circunstâncias, alguns casos que realmente você não vai conseguir eliminar o papel do advogado, mas a gente vai ter uma disrupção muito grande no mercado. Eu vou falar antes do Carlos, até para ele poder me contrariar, mas eu vim para cá pensando nisso. A gente como cliente,
da operadora de telefonia, da concessionária de água, luz, gás. A gente, no chat, quando ele dá a opção falar com o humano, a gente vai direto para lá. Por mais treinados que estejam, a gente às vezes quer ser ouvido, Sim. quer ter a troca. Exatamente. E eu acho que a tecnologia, se a gente começou dizendo que o direito, ele tá talvez uns 10 anos atrás em termos de cultura por tecnologia, a gente pode olhar para os outros mercados, onde então supostamente a tecnologia está 10 anos adiantada, e ver que muitas carreiras que supostamente foram ameaçadas não acabaram. Eu acho, a gente conversou outro dia no escritório, né, Veze? Você gostaria de contratar o escritório para a causa da sua vida e o escritório fala, fica tranquilo que o nosso robô que vai fazer essa inicial. Exatamente. Ou você prefere que eu diga, olha, eu vou usar a tecnologia como meu aliado, mas isso não vai sair sem o meu crivo, isso não vai sair sem passar por mim, sem a minha avaliação, sem o meu subjetivismo. Isso é uma coisa que a gente tem falado, a gente acabou entrando muito já na inteligência artificial, porque é algo que é engraçado, né? Quando você... Olha a sensação que dá. Quando você usa a tecnologia, hoje em dia o que se sente é que se você chegar para o escritório e contratar a história de advocacia e ele usar a tecnologia, uma inteligência artificial, para fazer um parecer ou alguma coisa assim, a sensação que dá é que a pessoa quase que vai te falar constrangida. Não, eu fiz através de uma IA. Quer dizer, a pessoa, ela hoje em dia, existe um receio, né, de que, olha, eu estou usando a tecnologia para isso. E é maluco, por um lado, porque é como se você chegasse para alguém que faz, sei lá, um trabalho manual, vai arar um terreno, e ele faz na enxada, e vem um outro e faz com um trator. Quer dizer, essa pessoa não se sente constrangida a falar, não, eu estou usando um trator aqui para cuidar. Mas a tecnologia, quando a gente usa para este fim intelectual, a sensação que dá é que a pessoa, quando fala que usou a tecnologia para fazer um parecer ou algo do tipo, hoje em dia, ela fala meio que constrangida ainda. Mas eu vou fazer um contraponto. E aí eu concordo com vocês. Mas você tem, por outro lado, imagina que o cliente te entrega um documento de 20 mil páginas e fala, leia, eu quero um parecer daqui uma semana. Né? E aí, o que você espera né? O que o cliente acha que você vai ler as 20 mil páginas, né? E como é que você vai absorver isso? E aí que entra um pouco da inteligência artificial. Conseguir interpretar para você e simplificar para que você consiga montar a estratégia com base já num documento mais resumido. Né? Então, também, ao mesmo tempo, é uma questão de velocidade e de qualidade. Né? Aí eu faço um pouco do que a gente tem visto também no mercado aplicado, né, para o massificado. Quando você tem entrega, o cliente te entrega os documentos, os subsídios para você montar a estratégia, você tem mais de 2, 3 horas do cliente falando e reclamando de um problema de telefonia. Você acha que o advogado fica ouvindo todas as ligações? Não fica. Né? A máquina ela pode, muito mais rápido. E ela pode selecionar os trechos que vão te ajudar na elaboração da defesa. Né? Então, é um pouco, acho que é um misto da gente saber conviver e extrair o máximo da tecnologia para aquilo que você quer. Por isso que a gente sempre fala da tecnologia aplicada ao que você está preparado. Mas é exatamente isso que eu tô nessa linha tua, viu, Hong? De que a gente tem que usar, porque não tem como você, hoje em dia, fazer tanto trabalho manual, operacional, e precisa da tecnologia para isso. Esse exemplo que você deu é perfeito. Acho que é um exemplo claro de que ninguém vai se constranger a usar a tecnologia. Por outro lado, quando você ainda, tá? Me parece que é um aculturamento mesmo, de todo mundo, de todo o mercado, de que quando você passar por tecnologia para elaborar um documento, ainda existe ali uma certa resistência por um lado quando você vai falar de um caso elaborado. Talvez quando a gente fala de massificado, natural que a coisa fique um pouco já mais diluída, mas quando a gente fala de um caso mais elaborado, estratégico, a gente ainda mas não aí tá tem um tão motivo, né? Quando a gente fala do generativo, o que acontece? Você está se baseando em dados, em documentos pré-existentes, informação pré-existente. Então, o pulo do gato, a chave para o sucesso disso é a qualidade do dado que você está alimentando o robô.
O robô E vai essa ser base baseado. tem que ser atualizada Exatamente, pelo humano que está constantemente. produzindo mais dados. E não dá para você acreditar que o robô vai fazer uma peça para você e não vai passar por uma revisão de um humano que aquilo vai dar certo, tá? Tem as aberrações que o IA pratica. Tem um cliente nosso que o IA criou uma jurisprudência. Ele não tinha informação, ele criou uma jurisprudência para alimentar uma tese ali para o advogado defender. Por sorte, o advogado passou pela situação do escritório, olhou e falou assim, nossa, o que é isso aqui? Não, isso aqui é uma tese que eu achei uma jurisprudência assim, assado e tal. Falei, nossa, mas isso aqui resolve todos os problemas que a gente tem de vários clientes. Como é que eu não sabia disso antes, né? Ela foi estudar a fundo e viu que não. Então o robô tem essa, quer dizer, ele não fica sem resposta. Ele vai te dar uma resposta. E não necessariamente a resposta ela é verdadeira, nem que ele tem que inventar. Então o problema do generativo é esse. Qual que é a massa de dados que ele vai estar se embasando, qual que é a qualidade disso para você ter certeza que aquilo vai sair bem feito. Então, sem uma revisão no final de um humano, eu acho muito, muito arriscado. Tem questão de contexto, você lê a lei de uma maneira ou de outra maneira, de acordo com o que você está tratando ali, assim por diante, né? Agora, voltando um pouquinho no começo da pergunta dela, a questão da padronização do mercado. Não há padronização, começando pelo direito público, né? Pela questão pública, né? Você tem vários tribunais, vários órgãos públicos que não têm o padrão. E aí você tem a dificuldade de você conseguir conciliar tudo isso, fazer de uma forma harmoniosa, aproveitar esses dados de uma maneira mais linear, passando tanto pela cadeia pública quanto entrando para o mundo privado, né? Então, aqueles escritórios que não ainda se dobraram para a tecnologia, que são mais conservadores, eles vão sofrer o que eu chamo de darwinismo digital. Por quê? Não adianta mais você imaginar que o nome na placa ali vai manter aquele escritório para sempre, né? Porque o fundador um dia ele vai acabar se aposentando, vai ter um sucessor. E você, com um escritório que tem pouca tecnologia, no mundo que é muito digital, que as pessoas nasceram com o celular na mão, o cara quer chegar para trabalhar no lugar desse. Ele não quer chegar para trabalhar e ter que procurar aquilo em livro, em uma biblioteca. É muito nobre, né? Mas ele quer agilidade, ele quer que a coisa aconteça no ritmo mais acelerado, né? Talvez um contraponto para isso, não desdizendo, mas um complemento que resguarde ainda um pouco da profissão, da carreira, seja a peculiaridade que o advogado, a gente muitas vezes brinca, eu sou metade advogado, metade psicólogo. Por quê? Porque o cliente quer conversar. A relação, A relação é importante. Ele quer a relação humana, tanto a relação de confiança, que prescinde a relação profissional, que precede a relação profissional, como ouvir uma opinião. E aí, às vezes, ele não quer uma resposta, ele quer uma opinião. Sim. A gente vê muito claramente, poderia falar de direito de família, como poderia falar do extremo do direito corporativo, que seria uma operação de M&A. Uma operação de M&A tem um senso de oportunidade, tem uma delicadeza na negociação, que às vezes você está blefando, às vezes você topa ceder, mas você vai além. Então ainda tem um lado humano da atuação. Eu acho que dá para falar em outras carreiras. Sim. Eu tenho visto muito software de arquitetura, que vai lá e faz o projeto, mas não substitui você sentar com uma arquiteta que você goste dos projetos dela e que você possa conversar com ela sobre o seu sonho. Mas é maluco, porque em algum momento a tecnologia avançar, e ela, acho que esse é a próxima pergunta até, se a tecnologia avançar a ponto dela se sobressair ao ser humano, lembra a história do computador que jogava lá o xadrez e acabou superando o humano? A hora que se isso acontecer, e me parece que não é nem se, é quando isso acontecer, a tecnologia, a gente vai deixar de ser o escritório de advocacia, os advogados, na verdade, vão deixar de ter uma preferência na resposta, porque a tecnologia ela vai sempre te superar. E aí talvez você vai criar, olha que loucura, você vai criar uma padronização no mercado pela tecnologia. Deixa de ter a inteligência ou cada escritório vai ter a sua tecnologia própria desenvolvida para ele. Eu não sei se isso um dia é possível, ou se a tecnologia disponível para o mercado vai ser a mesma e ela vai ser melhor que todos. E aí aquela tecnologia substituiu todo mundo. Inclusive o julgador, né? Porque você é a tecnologia criando a inicial, fazendo a contestação e julgando. Então assim, é maluco. Num loop, né? É um looping, você acaba criando um looping. Então é maluco para onde a gente pode chegar. E a pergunta, acho que próxima nossa aqui dessa sequência é essa. Quer dizer, a tecnologia vai
na opinião de vocês, vocês conseguiriam cravar algum lado? Ela vai substituir o advogado? Eu não acredito nisso. De verdade, eu não acredito nisso. Sendo bem direto ao ponto, né? Eu acho que ela vai ajudar, ela vem para somar, ela vem como assistente jurídico, ela vem para te dar alguma informação, para você fazer uma análise final e passar isso para frente. Por que eu falo isso? Porque as coisas mudam, tem uma interpretação, você tem uma questão de ética, você tem questões ligadas ao momento, o cenário contextualizado daquela situação, daquele processo daquele cliente. Não é uma coisa tão estanque, tão standard, né? Eu acho que depende muito de como é que você quer interpretar uma informação, como é que você vai usar aquilo a teu favor, a favor do seu cliente e assim por diante. Não é uma coisa que você pega a lei e lê e tem uma interpretação única, de um único ponto de vista. Acho que vai muito aí do talento do próprio advogado e de saber usar aquilo a favor do cliente dele. E Carlos, acho que não substitui o advogado, mas vai diminuir muito o número de advogados. Acho que aí sim, entendeu? Você não vai acabar com o advogado, mas você vai reduzir muito o número de advogados. Lembrando, né, que o Brasil é o país com mais faculdades, mais advogados do mundo. Sabe o número ativo de advogados hoje, do final do ano passado? Eu chutaria uns 3 milhões. Não, metade. Metade, 1,5. Ativos, Ativos, desculpa. Ativos. Ativos hoje no Brasil são... Hoje nós temos, na verdade, 1,5 milhão de advogados ativos. E aí, era um dado até que eu estava tentando buscar, não achei. Eu não sei quantos advogados a cada semestre, advogados bacharéis, na verdade, são lançados no mercado. A cada 6 meses, eu não tenho esse dado. Eu acho que essa é a disrupção que vai ter, entendeu? Porque é muito advogado. Hoje, quando você olha, né, o papel do advogado nessa grande maioria, que você está falando de 1,5 milhão, quanto faz uma atividade operacional? O cara é crachá. Mas tem muitos advogados que vão para outras áreas, né? Também. Vai para a área financeira. A formação jurídica ela é importante em muitos setores. Mas para a gente dar mais esperança aqui para Ana Beatriz, que está na faculdade, e aí ela vai se deparar com esse mercado que talvez vai ter menos advogados ou que os advogados vão ter outro papel. Ana, o que você quer perguntar aqui para os nossos convidados? Bom, Hong, quando a gente está falando das faculdades de Direito no Brasil, então a gente está contemplando todas as faculdades. O que o estudante pode fazer para se digitalizar? Porque a gente conhece diversas ferramentas que podem auxiliar o dia a dia do profissional jurídico. A gente estava falando de inteligência artificial agora, tem o legal design, tem legal operations, só que temos a ciência de que isso não é abordado dentro da graduação, com exceção das extensões. Como que o estudante pode se digitalizar? Eu acho uma boa pergunta. Os estudantes têm que procurar estudar além do que está sendo hoje oferecido dentro das faculdades. Tem uma grande discussão de mudar, né, as grades né, dos cursos de direito, mas isso é lento também, né, pela característica. Então, eu acho que os estudantes têm que procurar uma extensão, uma formação extra. E ele precisa ser curioso, gente. Então, não adianta. Você precisa ser curioso. O estudante tem que ser curioso, tem que ir atrás, tem que aprender. Então, tem que procurar coisa nova, experiências novas. Não adianta a gente entender que só porque eu faço a grade curricular que está lá, né, dentro da faculdade é o suficiente. Não vai ser o suficiente. Acho que no passado tinha muita questão, né? Acho que todo mundo fez estágio muito cedo, né? Então entra na faculdade, começa a fazer estágio porque a faculdade, você fala, o que eu aprendo na faculdade não serve para quase nada do estágio. É verdade, entendeu? Então, por quê? Porque a faculdade não está te preparando pro mercado. Não é que não está te formando, é diferente. Não está te preparando pro mercado de trabalho. Por isso que as pessoas querem estagiar e quanto mais estágio você faz, mais você aprende para o mercado de trabalho, que é diferente da tua formação. Então, acho que o recado que a gente dá é sempre vai procurar o aprendizado além do que a faculdade está te oferecendo. Porque a faculdade, talvez em 5 anos dê tempo, e mesmo nas que estão adotando o período integral, dá tempo de você cobrir a teoria. Mas não dá tempo de você adotar, aprimorar e praticar o que você vai ver no dia a dia. Isso daí vai ser no estágio, isso daí vai ser no primeiro trabalho. E, de novo, me chama a atenção aqui a composição da nossa bancada, porque o Hong, que tem a formação jurídica, ele usa muito, explora muito
o conhecimento que ele tem para além do jurídico. E o Carlos, que não tem a formação jurídica, acaba precisando utilizar muito do que ele tem hoje do conhecimento, depois de 30 anos de atuação do mercado jurídico. Exatamente. E aí, talvez isso seja uma pista da resposta para o estudante, que é, não vai bastar ver o que está na faculdade, mas também não vai bastar ver o que está no direito. Talvez o estudante hoje ele tenha que se interessar por outras áreas para conseguir falar de negócio, para conseguir falar de relações interpessoais, para conseguir falar de gestão de equipe e para conseguir falar de tecnologia também. Voltando um pouquinho à pergunta dela, quer dizer, como é que o estudante tem que se posicionar, né? Então, tem a questão de ser bastante curioso, procurar ver o que tem no mercado, etc. E a hora que ele identificar uma coisa que ele veja que faça sentido para ele, aí se aprofundar, porque se você começar a tentar entender todas as iniciativas, vou ficar mais do lado de desenvolver alguma coisa voltada à tecnologia, olhando pelo olhar do advogado, ou eu quero consumir o que tem de tecnologia para melhorar o meu trabalho, ou eu quero consumir coisas que vão ajudar a coordenar um time. Então, é uma coisa que você vai tendo que ir descobrindo com o tempo, é a hora que você achar a tua veia ali de atuação, se aprofundar, porque tem muita iniciativa realmente, muitas frentes. Agora, sabe o que é interessante? Até respondendo a tua pergunta, que tem um lado que dando um passo atrás mesmo, um passo para trás. Talvez o estudante ele tenha que conhecer um pouco da tecnologia básica, porque é maluco hoje em dia a quantidade de advogados que chegam no escritório que não sabem Excel. Então, assim, a gente está falando a tecnologia no nível alto, de muita ferramenta, de não sei o quê. E o advogado, ali, quando ele chega no escritório, ele mal sabe usar o Excel. Então, tem um passo também, um processo de conhecimento que ele precisa ser adquirido daquilo que são as ferramentas que a gente usa naturalmente. Pode ser que a gente deixe de usar o Excel daqui a alguns anos, não sei. Mas hoje em dia ele é uma ferramenta muito usada e que quando você encontra um jovem advogado, alguém recém-formado, ele ainda não tem o conhecimento das ferramentas que a gente usa no dia a dia, ainda com um conhecimento muito baixo. Sem dúvida. Então também a gente acaba avançando tanto e esquecendo de algumas coisas muito elementares dentro do nosso dia a dia. Então acho que é válido também Sem dúvida. para complementar a tua resposta. Agora, indo para o lado do poder público, né? Como a tecnologia, vocês têm visto, o que a tecnologia tem... Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, que a grande mudança tecnológica dentro da advocacia, ela aconteceu no próprio judiciário, quando ele digitalizou os processos. Tudo vem dali, né? Tudo. Boa parte da tecnologia, dos dados que a gente consegue coletar, porque imagina lá, uma empresa de extração de dados... Tem que escanear tudo. Ter que escanear os processos, fazer carga de processo em fórum para levar para lá. Quer dizer, seria impossível você fazer isso. Então, a grande tecnologia vem da digitalização de processos. Mas aí, naturalmente, o judiciário não tem a velocidade, né? O poder público não tem a velocidade das empresas privadas no desenvolvimento de tecnologias. Como vocês estão enxergando hoje em dia isso? Como é que ele está se valendo? Você acha que o judiciário tem avançado no uso de tecnologia? As empresas privadas têm contribuído para isso? Como é que vocês estão enxergando isso no mercado hoje? Com certeza, isso tem acontecido, mas é aquilo que eu comentei recentemente. Quer dizer, o problema é falta de padronização. É um grande desafio você ter tecnologias que conversem entre elas para você aproveitar a mesma informação que você tem lá no Rio Grande do Sul, em São Paulo, pelo mesmo tipo de ferramental, porque isso vai facilitar a transição dos dados de um lado para o outro. O que eu acho que vai ter um ganho assim, de importante, que eu enxergo, a hora que você puder fazer os julgamentos online, começar a fazer alguma coisa mais voltada a superar a questão geográfica, né? Você tem processos que acontecem em vários lugares simultaneamente, então você tem que transitar por muitos lugares simultaneamente. Se você tivesse um único local que recebesse todas as informações, todo mundo consumisse o mesmo local, seria muito mais interessante. Mas eu não tenho dúvida que a gente vai caminhar para isso. É uma coisa que é uma questão de tempo. Achar uma questão de padronização, uma questão de regulamentar algumas iniciativas do direito público para que isso se torne realidade e não fira nenhuma questão aí legal. E o Poder Judiciário ele tem tido algumas iniciativas. Acho que a pandemia ajudou muito na questão da digitalização, né? Porque
tinha ainda alguns costumes que acabaram, eles tiveram que acelerar muito na questão de digitalização. Mas ainda tem um caminho muito longo para o Poder Judiciário avançar em relação a algumas iniciativas. Ele já tem, né, algumas iniciativas, mas acho que ainda é bem incipiente e tem toda a dificuldade do direito público mesmo, né? O que a empresa consegue fazer com muita rapidez, o poder público não consegue, né? Então tem uma questão que eu acho que pode ser inclusive um entrave para a evolução da tecnologia no direito. Eu tenho ainda essa preocupação do Poder Judiciário segurar um pouco essa velocidade que o setor privado pode ter. Eu acho que tem essa situação, a gente não evoluiu muito mais rápido na extração de dados por conta da dificuldade, da não padronização. Porque se isso tivesse de uma forma um pouco mais... A Justiça do Trabalho ainda é mais padronizada, né? Você encontra ali um formato melhor em todos os tribunais. E aí você consegue ter dados mais qualificados. Se a gente tivesse, se o Poder Judiciário tivesse hoje, talvez essa mesma padronização, eu concordo. A gente estaria talvez já alguns anos à frente em termos de dados. Mas você tem que ver também outra coisa, a questão cultural, né? Até a pandemia, foi um grande nível de diálogos, foi a pandemia, quer dizer, você tinha muitos escritórios que eram avessos a ter os dados fora do escritório, usar um data center, usar as coisas em nuvem. Muitos, não, deixa aqui que é mais fácil administrar, quer dizer, você compartilhar aquela informação de uma maneira mais organizada era muito difícil. Esse conceito do uso de informação em nuvem, etc., era uma coisa, quase um paradigma para o mercado jurídico, né? Quando veio a pandemia, que você se viu em casa e os seus dados, suas coisas no escritório, e não tinha opção, foi do dia para a noite, literalmente, você teve que quebrar algumas barreiras aí. Quer dizer, se você tinha medo de alguma coisa acontecer no meio do caminho, morreu ali porque não tinha o que fazer. Você tinha que acessar os dados e estava em casa, né? Então, ele veio para mudar, tá? Deu uma bela acelerada na adoção da tecnologia e isso ajudou a digitalizar muito e começar a criar alguns padrões que estão faltando aí no mercado. Não tem dúvida sobre isso. Carlos, o nosso podcast, ele é voltado para os estudantes e a gente tem tentado explorar as possibilidades de carreira do estudante. E aí, dentro da tecnologia, a Ana Beatriz está com uma pergunta que eu acho que é direcionada para ti. Carlos, eu gostaria de saber qual tem sido o papel das Lawtechs e Legaltechs no mercado jurídico e, atualmente, como que está essa resistência dos escritórios? Olha, o papel delas é fundamental, porque eu vejo o seguinte, as grandes empresas de tecnologia, elas acabam atuando muito no core, aquilo que é muito massificado, você atua diretamente numa solução que vai englobar mais generalista, etc. Em grande escala, né? Exatamente. Aí você tem algumas situações muito pontuais que vão ser resolvidas com alguma coisa específica para aquele escritório, para aquele tipo de negócio, né? E aí tem aquela questão de você ter as Lawtechs conectadas a essas grandes corporações para que você faça alguma coisa que seja integrada ao que já existe dentro do escritório. Então elas têm um papel importante, sim, mas tem que ter esse cuidado de contratar soluções e ferramentas que façam parte do todo, que não use somente uma solução pontual ali que pode acabar morrendo aquela iniciativa naquela mesma, assim como a nação acaba morrendo com muita velocidade, né? Agora, qual é a segunda parte da pergunta? É sobre a resistência dos escritórios e, emendando mais uma pergunta, qual é a sua perspectiva de mercado? Você vê Lawtechs saindo de grandes empresas, saindo de pequenas empresas, enfim. Saindo dos estudantes da faculdade. Exatamente. Vamos lá. A resistência em relação à tecnologia, para mim, quando veio a pandemia, de fato, morreu um pouquinho. Porque quem não estava informatizado, quem não tinha um acesso remoto, quem não tinha um acesso seguro, teve um problema para resolver ali, teve que se qualificar rapidamente, endereçar aquilo de uma maneira muito rápida para poder se manter jogando o jogo, né? Porque os clientes estavam exigindo você trabalhar de maneira remota e que você garantisse a segurança e a qualidade da informação que ele depositava para você em confiança. Então, os escritórios que não se adaptaram tiveram um problema ali de se adaptar de uma maneira muito rápida, né? Agora, o que eu enxergo em relação às Lawtechs? Eu acho que elas vão continuar nascendo de iniciativas ainda privadas, voltadas ao negócio, e eu vejo as grandes corporações incentivando isso, né? A gente tem algumas empresas grandes que acabam incentivando, acabam patrocinando esse tipo de iniciativa. Por quê? Porque não é core,
não faz sentido eu fazer aquilo de uma maneira massificada, eu não vou ter uma venda em escala de algumas soluções, mas ao mesmo tempo eu tenho que completar o meu produto. Então eu vou chamar uma Lotec, alguém que esteja interessado em desenvolver alguma coisa bem específica, que vai atender um nicho de mercado bem específico e que para ele faça sentido aquele volume de clientes que ele vai conseguir adquirir na linha do tempo. O Hong talvez possa compartilhar algo de Legal Tech que ele tem atuado em Os conjunto. Legal Techs que te acessam, se funcionam, qual é o processo para eles chegarem até você? Não, e mais que isso, né? De onde vem? Quem são essas pessoas, né? Acho que o Hong tem casos interessantes. Tenho trabalhado com bastante legal techs, né? Porque a gente tem, normalmente que a gente entra no cliente, né, para identificar alguma dor, a solução muitas vezes pode ser a legal tech. Então eu tenho, assim, a gente fala com a legal tech uma vez por semana, de novo, para conhecer o que está acontecendo, o que eles estão desenvolvendo. E quem que são normalmente são empreendedores, gente. Não tem muita diferença do que a gente tem em outros mercados. São empreendedores que estão no mercado ou não, né, do jurídico. Podem ser aventureiros no sentido que não tem conhecimento, mas tem conhecimento em tecnologia e traz alguém com uma visão mais de jurídico para criar. A grande dificuldade que eu vejo ainda é a questão que, assim, algumas soluções que eles trazem não dependem somente da solução, depende ainda do departamento jurídico ou do escritório, né? Então eu dou um exemplo muito claro, né? Quando vieram as ODRs, né? As plataformas de acordo, né? Uma tecnologia super legal, que acho que pode ser super bem aplicada, só que você não tem uma política de acordo bem estruturada, né? Você não tem uma precificação bem feita, não é a tecnologia que vai resolver. Então, quando a gente começou, muitas procuraram a gente falando, olha, você consegue dar uma consultoria aqui para mudar a precificação do meu cliente? Porque eu não vou fazer milagre. Se o preço está muito divergente do que o mercado pratica, não é a tecnologia que vai resolver, está na estratégia. Então, eu acho que algumas soluções são muito boas, mas se você não tem uma estratégia bem definida por trás do contratante, a tecnologia não resolve. São sistemas jurídicos, os RPs. Né? Os RPs a gente, mas não funciona. Mas funciona numa empresa e não funciona na outra. Por que não acontece isso? Porque o desenvolvimento, a mudança de processo e a própria empresa não está adaptada a essa tecnologia. Então, existe um trade-off importante que você tem que abrir. E as legal techs têm muita dificuldade de se adaptar ou de entender esse mecanismo e essa realidade. Por isso que o Vézio comentou, falou, muitas vezes ele tem que não só vender a tecnologia, mas também um serviço, né? E aí acaba tendo a grande desafio das Lotechs da Legal Techs, porque ela quer ser tecnologia pura. E o mercado não está preparado para essa tecnologia pura, né? O teu cliente principal não está preparado para essa tecnologia pura. E você não consegue escalar, porque você precisa de serviço, você precisa de adaptar. E aí eu vejo essa grande dificuldade. Hoje, quais legal techs conseguiram escalar? De um nível que a gente sabe que outras startups conseguiram. Muito pouco. Porque o cliente delas ainda, o mar de cliente delas ainda é um mar revolto, heterogêneo. Exato. Então ele tem uma boa solução e que precisa do serviço. Precisa do serviço. Precisa. E tem uma questão cultural por trás de tudo isso, né? Uma série de mudança cultural para o cara absorver o que tem para chegar em tecnologia. Porque a tecnologia você escala, a tecnologia está pronta, a ODR está pronta, qualquer um pode vir aqui, comprar e usar. Só que aí os escritórios, as empresas não sabem usar aquilo. Aí eles precisam de alguém para culturar. E essas empresas de tecnologia não estão preparadas para vender este serviço. E aí você começa a ter o problema de escalar. Você não consegue escalar. Sim. E tem o conflito interno, que você pode vender a tecnologia, você pode oferecer o serviço e lá dentro o teu cliente não está pronto para receber, para implementar. Exatamente. E eu vejo, a gente conversa com muitas legal techs e eles trazem, essa solução aqui funcionou perfeitamente no cliente tal. Aí você fala, mas por que só nele? A diferença foi ele. Não funcionou nos outros por causa dos outros. Porque a tecnologia era a mesma. Então, tem um lado que o Carlos falou. Tem um lado que o Carlos falou que a solução ela é específica para o escritório. Acho que foi o Vézio que falou, né? Que a solução ela tem que ser específica para a dor daquele escritório.
Mas muitas vezes tem soluções que poderiam estar em todos os escritórios, só que elas encontram resistência em uns e menos em outros. Né? Exatamente isso. E tem uma outra barreira também, que é a barreira de processamento da informação. Você tem as barreiras, de novo, voltando à questão da nuvem. Quando você não tem os escritórios ainda em nuvem, e muitos não estão ainda, o poder de processamento interno não é tão grande. Quando você traz algumas tecnologias embarcadas, ela vai consumir muita informação, muito dado, e a máquina que você tem dentro de casa não é capaz de processar tudo isso. Tem essa ainda. Tem essas também. Você encontra problemas de natureza... Sim. Quando fala de AI, então nem se fala, né? AI é uma mineração de dados absurda. Se você não tiver um poder de processamento em nuvem, AI está descartado, tá? Então, quando você fala em AI, até voltando, pegando um pouco o gancho disso, que às entro muito nessa questão da Legal Tech, é uma jornada AI. Eu tenho que primeiro me preparar, eu tenho que atender a LGPD, eu tenho que me preocupar com a questão de polícia e segurança da informação, como é que eu vou tramitar aquela informação, se a informação que eu vou tratar é interna ou externa, né? Como é que eu vou administrar isso, depois que eu vou pensar no que eu vou querer absorver de AI. Tem muitos escritórios que falam assim, Manilo, eu quero colocar AI no escritório. Eu falo, mas para que você quer? Não sei, eu sei que é legal, eu devia ter, então eu quero ter AI. E não sei nem para que ele quer exatamente aquilo. Acontece isso muito com Legal Techs. A pessoa contrata sem saber como é que ele vai explorar aquilo de uma maneira mais adequada. Acredito que isso seja o que mais acontece. Ainda mais você vai em eventos que você tem lá stands vendendo de tudo, não sei o que, a pessoa chega perdida e sai comprando, querendo conhecer tudo. É complexo. É complexo a utilização. E aí nessa linha, quer dizer, vocês acham que a gente já está pronto para uma... Qual será a próxima inovação, ou a gente ainda está muito preso àquilo que já está no mercado e ainda não está de fato sendo utilizado? Ou já tem uma grande nova inovação vindo por aí no mercado jurídico? Olha, eu acho que ainda tem um caminho grande para correr com IA. Eu tenho visto algumas, acompanhado, participei do outro dia de um evento também sobre IA, e acho que tem uma revolução muito grande que a gente vai surfar. Então eu ainda estou vendo que a gente ainda está preso nesse momento da IA. A gente não consegue ver ainda o próximo passo, tá? Acho que eu tenho dificuldade. Você acha que ela atropelou tudo aquilo que estava vindo? Quer dizer, você acha que ela já... Sim, porque quando a gente vê quando a gente olha um pouco do mais conceitual das ondas de inovação, né? Assim, você tem a inovação incremental, ou seja, é um negócio, uma tecnologia que vai dar um ganho incremental, né? Você tem uma tecnologia que vai criar novos negócios, né? Então uma tecnologia que vai trazer um negócio que a gente nunca tinha pensado e que vai trazer um produto novo. Aí você tem alguma coisa que é disruptiva, né? A inteligência artificial, ela faz tudo isso. Entendeu? Então, porque a gente falava, tenho aqui o que vai dar um pulo de automação, vai dar uma... A inteligência artificial, ela abarca todas as Ela outras. permeia todas essas. Ela pega tudo. Ela pega tudo. Hong, você acredita que a gente ainda vai ficar preso nisso, entre aspas, por conta do nosso contexto regulatório? A gente está esperando o contexto internacional, inclusive, o AI Act ou coisas relacionadas? Não, eu acho que pode ser um limitador lá na frente. Eu acho que ainda não. Tá? Eu acho que tem muita coisa que a gente tem que explorar, que a gente está explorando para aplicação realmente ao direito. Então, eu não vejo ainda isso como uma limitação. Pode vir a ser, mas eu não vejo ainda que a gente tem... Acho que tem tanta coisa ainda para criar, para desenvolver, para aplicar. Não vejo isso ainda como limitador. E aproveitando que a gente está aqui no ambiente de faculdade, falando majoritariamente para estudantes. Carlos, como se qualifica alguém que quer ser um diretor de inovação? E Hong, o que você olha no candidato para fazer parte da tua equipe de consultoria na Álvares Marçal? Bom, diretor de inovação para mim é a pessoa que tem que entender muito bem do negócio e olhar a tecnologia para ver como é que ela vai ajudar o negócio a se desenvolver do ponto de vista de estratégia, de metas, como é que eu vou levar o meu negócio para um próximo patamar usando a tecnologia para embarcar e fazer isso acontecer de maneira mais acelerada. A tecnologia ela veio para acelerar processos, ela veio para acelerar tomadas de decisão e te ajudar com informações que sejam relevantes para o teu negócio. Então o diretor de inovação é o cara que vai saber olhar esses dois lados, o lado do negócio
e o lado da tecnologia. Ele tem que ter esses dois viés. Ele não consegue. A tecnologia sozinha não vai fazer milagre, o cara de negócio sem tecnologia não consegue atingir o que ele precisa. Eu estou no momento agora de processo de seleção de estágio dentro da Álvares, né? Eu tenho... Eu fiz entrevistas essas semanas aí com 5, 6 estagiários. São estagiários de direito? Tem de tudo, tá? A minha equipe hoje dentro da Álvares ela é multidisciplinar. Então eu tenho estatístico, tenho economista, tenho administrador e tenho o advogado com formação em direito. Primeiro porque eu não... Assim, minha equipe interna, eu não preciso do advogado, do bom advogado. Eu preciso do cara que entende o outro lado. Entende do negócio, entende entende da parte financeira, entende de processo. Porque a gente não entra a gente não é escritório de advocacia, não vai entrar na parte técnica, jurídica. Né? E o que a gente tem procurado muito? É perfil, gente. Não adianta. Assim, a faculdade vai te dar os conceitos básicos. Né? Mas hoje a gente procura muito o perfil da pessoa. Né? Um perfil que tem uma visão muito de sentimento de dono, acho que isso é super importante, que queira crescer dentro da empresa, então tem aspiração de crescimento da empresa, seja curioso, acho que isso é um fator também importantíssimo, e que aprenda rápido, né? Porque a gente não está contratando o estagiário pelo conhecimento dele. Né? Óbvio que não, né? Não tem experiência. Né? Então a gente quer o estagiário que aprenda rápido e que tenha postura e que queira crescer junto dentro da empresa. Então a gente procura muito o perfil, é isso que eu olho e que tenha alinhado com os valores da empresa. Né? Porque a gente contrata o estagiário para crescer. Né? Então a gente tem um track record lá que 90 e poucos % dos estagiários são efetivados. E os estagiários vão crescendo, né? A gente tem grandes cases lá dentro da Álvares. Hoje o cara é um diretor sênior que entrou como estagiário. Que legal. Porque você tem que estar alinhado aos valores. Tá fácil ser estudante de direito, né? Porque na medida em que a tecnologia abre novos negócios dentro do mercado jurídico, ela também abre portas para quem não é advogado entrar no mercado. Então é maluco porque a gente está abrindo a vida de quem faz direito, de quem está estudando. Ela se torna mais complexa, não mais difícil, não mais fácil, mas ela é mais complexa, porque os estudantes de direito, os advogados agora acabam competindo dentro da área jurídica por conta disso com pessoas que não são da área. É maluco isso. Sim. E aí, já quase finalizando aqui, só uma última pergunta para vocês. Vocês acham que essa tecnologia que está no mercado hoje, ela coloca escritórios grandes e pequenos com paridades de armas? Porque alguns anos atrás, quem tinha acesso a essa tecnologia no mercado eram só grandes corporações, porque ou desenvolviam internamente ou porque tinham recursos para gastar, enfim, para contratar os poucos que tinham. Hoje, com essa profusão de legal techs, o que você vê no mercado que aí minha pergunta para vocês os pequenos estão em paridade de armas? Um escritório pequeno hoje consegue competir com um grande escritório por conta dessa abertura do mercado para todos? Olha, eu vejo o seguinte, as ferramentas são mais commodities de mercado, ferramentas como gestão de documento, você tem um sistema de ERP de mercado, eu vejo que sim. Porque hoje em dia você já meio que padronizou e isso já está vendo em escala, você tem um valor que é acessível e compatível com o seu porte do escritório. Né? Agora, ferramentas como AI, ferramentas que são mais elaboradas, que vão te trazer um nível de competitividade um pouco diferenciado em relação ao teu concorrente, aí não, porque aí você vai exigir que ele tenha pessoas preparadas para receber aquela informação. Você vai ter que ter algumas áreas dedicadas a absorver aquela tecnologia para depois fomentar todo o escritório e exige um nível de investimento elevado ainda nesse momento. Tá? Essa é a minha opinião. Mas, assim, depende muito do posicionamento do escritório, né? Acho que é aquela questão que a gente estava conversando, né? Eu quero a tecnologia aplicada para quê? O que essa tecnologia vai trazer de eficiência e qual que é o meu diferencial dentro do mercado, né? Então, você vai para uma banca muito estratégica, não precisa de tecnologia, gente.
É a cabeça do advogado, é o nome do advogado que vai fazer a diferença. Então depende muito do setor e o posicionamento do escritório de advocacia. Por isso que a gente não tem muito escritório pequeno no massificado, né? É difícil. Hoje acho que já teve uma onda de consolidação e os que conseguem trabalhar bem no massificado, trabalha. O resto, o pessoal já desistiu, né? Assim, Ficou caro. ficou caro, exato. Ficou A caro barreira de entrar. entrada está mais alta para o mercado. Você tem um investimento muito alto. E a boa notícia é que o estudante que está chegando aí, o pessoal que está vindo agora no mercado, já está mais pronto para absorver a tecnologia, que é o que a gente comentou lá atrás, né? Legal, essa conversa, na verdade, a gente pode ficar aqui o resto da manhã, tarde, noite, a gente pode ficar aqui o dia todo conversando. No final, eu queria, de verdade, agradecer a conversa, a disponibilidade de vocês, o tempo de vocês. A gente sabe que o tempo de vocês é caro também. Então, obrigado por compartilhar as ideias conosco, muito legal. com os estudantes, e agradeço mais uma vez. Agradeço também o convite aí do Wesley e do Lapola aí pela oportunidade, e também agradecer a Ana aí pela participação. Legal. Carlos Carlos Manini. também, né? Eu agradeço também a oportunidade e estamos aqui para uma próxima. Quando for necessário. Carlos Manino Totos, Rodrigo Hong, Álvares Marçal e Ana Beatriz Mackenzie, futura advogada. A gente ainda vai descobrir onde. Obrigado para todo mundo que ficou conectado e vocês pela participação.